Muito bem. O Carlos Alberto questiona por que as autarquias não são entregues às atuais instalações das administrações municipais e em que medida a nova divisão político-administrativa do país condiciona a realização das autarquias locais. Eu penso que não condiciona, basta haver vontade política e era mesmo só transferir, efetivamente, as atuais administrações municipais para as autarquias locais e tínhamos o problema resolvido. Muito bem. Se as autarquias, ele insiste nesta outra questão, se as autarquias ocorrerem apenas nos municípios, mudará alguma coisa com os governos provinciais a serem nomeados pelo Presidente da República? Mudará, porque os municípios terão autonomia, terão governo próprio, terão orçamento próprio. Muito bem. O Félix insistiu na outra questão, o Félix pausa. O que caracteriza a inconstitucionalidade por omissão no contexto da implementação das autarquias locais? Ora, o artigo 242 da Constituição estabelece o seguinte: a institucionalização efetiva das autarquias locais é definida por lei. Essa lei não existe. Estamos mediante uma omissão inconstitucional. Muito bem. O Raimundo Lumbo escreveu: cordiais saudações, doutora Ueba. Gostaria de dizer que sou grande admirador da sua pessoa. A minha questão é: uma decretada a possível inconstitucionalidade por omissão da não implementação das autarquias locais, quais serão, em termos práticos, os efeitos desta declaração? Os efeitos dessa declaração são a existência de um acórdão que vai ser enviado para o órgão que deve legislar, no caso a Assembleia Nacional, para que supra a lacuna, ou seja, para que legisle. E as decisões dos tribunais, nos termos da Constituição, são de cumprimento obrigatório. A Assembleia Nacional vai ter mesmo que legislar. Muito bem. O Fernando Chipiaca escreveu: por favor, pergunte na senhora deputada se neste momento faz sentido litigar nos tribunais a questão das autarquias ao invés de, escreveu jantar, mas pensou que ele queria escrever juntar energias para as eleições de 2027, no caso, servir como bandeira da campanha. Fernando Chipiaca. Meu caro, nesse momento, o grupo parlamentar está com uma série de iniciativas que vai tornar públicas nos próximos dias, no sentido da matéria que aludiu, ou seja, a questão das eleições gerais. Todavia, nós não podemos nos esquecer que foi uma promessa eleitoral da UNITA que este mandato seria um mandato de lutar pelas autarquias. E, portanto, nós estamos a cumprir aquilo que nós efetivamente prometemos a quem nos elegeu e quer efetivamente que hajam autarquias em Angola. Portanto, as autarquias não são para os partidos políticos, as autarquias são para os cidadãos. É o exercício máximo da cidadania nos municípios. É aquilo que se chama de democracia participativa e, portanto, nós, como democratas convictos, temos que exigir aquilo que está consagrado na Constituição como o máximo da democracia participativa, que são efetivamente as autarquias locais. Muito bem. São muitas as questões, mas vamos avançar para esta. Como vai a construção de infraestruturas autárquicas baseadas no PIM? Ora bem, a questão do PIM. A questão do PIM tem sido controversa e, infelizmente, eu não vejo a PGR a fazer nada relativamente a essa questão, porque temos conhecimento de vários desvios de dinheiros do PIM.
O PIM é o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, que visava criar condições nos municípios de infraestruturas. A sua verba inicial saiu do Fundo Soberano e foi aplicado nos 164 municípios, mas nós sabemos que muitos dos programas do PIM estão parados, muitas obras estão paradas e, portanto, esse dinheiro não gerou desenvolvimento para as comunidades. Exatamente porque a fiscalização não é feita de modo triplo. Ok? Então, como a fiscalização não é feita de modo triplo, o que é que acontece? Aquele indivíduo recebe o dinheiro, sabe que o seu governador, o governador é seu amigo, vai lhe proteger. Então, o que é que ele faz? Desvia o dinheiro. É assim que nós estamos, infelizmente. A corrupção continua e continua a níveis altos. Muito bem. Bom, vamos priorizar este internauta que escreve e nos acompanha. A tutela de mérito deixou de existir na Constituição. Quando? Quando é que deixou de existir? Deixou de existir a partir da revisão constitucional de 2021. Ok. O único artigo que estabelecia a tutela de mérito era efetivamente este 242, o número 1, que foi revogado. Portanto, já não existe tutela de mérito na Constituição. E agora, o que é que acontece? Nós temos um autarca com autonomia para governar, mas ele é fiscalizado e essa fiscalização é simplesmente uma tutela de legalidade. Artigo 221 da Constituição. Ou seja, a entidade tutelar, que é o titular do Poder Executivo ou quem o representar, vai verificar apenas se os atos praticados pelo autarca são legais ou não. Se os atos praticados pelo autarca violarem a lei, ele anula aqueles atos. Se não, ele não pode anular. Se os anular, o autarca pode recorrer aos tribunais administrativos nesse caso. Muito bem. Bom, vamos avançar com a questão do internauta Damião João. Escreve, doutora, na nova divisão político-administrativa tem município fora do desenvolvimento habitacional, escola, hospital, etc. Uma vez autarquias seja realizada, escreveu assim, onde vai sair a receita, ou melhor, seria a receita para sustento do autarca, Damião João? A receita do sustento do autarca vai sair do orçamento da autarquia. Muito bem. E o orçamento da autarquia é feito com base no artigo 215, para eu não errar, deixe mesmo. À vontade, deputada. Que a Constituição é mesmo para isso. Os recursos financeiros das autarquias locais compreendem, entre outros, as transferências do Estado, Orçamento Geral do Estado, os impostos, taxas e outras contribuições fiscais, físicas e demais rendimentos estabelecidos na lei. Muito bem. Portanto,
O orçamento da autarquia é feito de acordo com este número 4 do artigo 214. Okay? Bom, no Facebook, UNITA Parlamento, o internauta Generoso Manuel escreveu: a violação por omissão ou negligência da Constituição referente à não criação de instrumentos jurídicos regular as eleições autárquicas constitui fundamento com mérito para abrir um processo de queixa ao Tribunal Constitucional? Sim. Nos termos do que eu já estabeleci aqui. Muito bem. É omissão inconstitucional, porque a lei não existe. O legislador constituinte impõe, ordena, comanda. Acho que não encontro mais um adjetivo. Que a lei exista, no 242, número 2. Essa lei da institucionalização efetiva das autarquias locais não existe. Então, estamos em presença de uma omissão inconstitucional. Muito bem. O Hilário Agostinho Diniz escreveu: doutora Weba, como nós, povo, devemos ajudar para que as autarquias possam ser uma realidade em Angola? Escreveu o Hilário Agostinho Diniz. Como é que o povo pode ajudar para que as autarquias possam ser uma realidade no país? Como é que o povo pode ajudar? Os cidadãos, infelizmente em Angola, os cidadãos exercitam pouco a sua cidadania. Infelizmente, raramente participam em movimentos de cidadania. Onde estão, só querem ganhar o seu pão a cada dia, que é perfeitamente legítimo, e cada vez mais acham que falar de autarquias é meter-se em questões políticas, o que não é verdade. As autarquias são é uma questão de cidadania, é uma questão que deveria preocupar a todos. Todos nós deveríamos exigir a sua efetivação, e porque os benefícios podemos ver num curto espaço de tempo. Muito bem. Já que a doutora fala de benefícios, o internauta Adão Calai fez uma questão que vai de encontro àquilo que a doutora falou agora. Boa noite, doutora Weba. Fala a partir do Kwanza Sul, município de Kassong. A minha pergunta é: será que com as autarquias no país teremos melhorias de vida dos angolanos? E as estradas que o colono deixou em picadas serão asfaltadas? Escreveu o Adão Calai. Claramente, porque o autarca sabe que de 5 em 5 anos ele vai estar sob o escrutínio do cidadão. Então ele tem que gerar desenvolvimento para poder ser eleito. Portanto, basicamente, todo e qualquer autarca vai querer, pelo menos, ficar 2 mandatos e deixar uma boa obra para a sua comunidade. Portanto, eu penso que, desse ponto de vista, as autarquias têm esse benefício. Muito bem. O internauta Calamidade Verbal escreveu: se fosse para escolher entre a alternância e autarquias, o que a doutora entende ser prioritário? Escreveu Calamidade Verbal. Ambas. Ambas são prioritárias. Muito bem. Não posso escolher uma ou outra. Ambas são prioritárias.
O país necessita, Angola precisa, quer de uma, quer de outra, com urgência. Muito bem. E já que fala-se de autarquias, a doutora pretende um dia, caso se realize autarquias, ser autarca, e se quer ser, em qual região do país irá concorrer? Olha, eu ia concorrer no meu município. Eu sou da Engombota, eu ia concorrer ao município da Engombota. E quais dificuldades tem o Era seu município? antigamente o município de Luanda era maior, agora repartiram. Olha, acho que com este retalho que fizeram do município de Luanda, acho que quando convocarem as eleições vão-me facilitar a vida. Estou pronta, se o meu partido tiver vontade de me apoiar, estou pronta para me candidatar pelo município da Engombota. E já que fala do seu município, quais dificuldades tem e o que é que acha que será prioritário resolver? Olha, o saneamento básico é uma das coisas terríveis do município da Engombota. Saneamento básico. Depois temos a questão da água potável. Mais água potável, aquela que é incolor, inodora, insípida, própria para consumo humano, sem recurso à lixívia caseira. Portanto, são os grandes desafios no município da Engombota. Muito bem. E em relação à pretensão de um cidadão querer concorrer, e permita-me o pleonasmo, quais os processos deve ser usado para se tornar autarca? O que é que pode explicar para os internautas que nos acompanham neste momento? Ora, os cidadãos podem concorrer de duas formas, ou através dos partidos políticos, ou através de grupos de cidadãos. A lei permite que a lei orgânica sobre as eleições autárquicas permite que a candidatura seja suportada por um partido político ou por um grupo de cidadãos. Portanto, já está a ver que nas eleições autárquicas a tónica não são os partidos políticos, a tónica são os cidadãos. Muito bem. O internauta Alfredo dos Santos deixou aqui agora uma questão que penso que a deputada já falou, mas eu vale recordar. Porquê o recuo de João Lourenço nas suas promessas sobre as autarquias? Penso que só o presidente João Lourenço é que pode responder isso. Mas acho que o resultado eleitoral de 2022 é que lhe fez recuar. Porque antes disso tinham feito um estudo e verificaram que a sua popularidade tinha vindo a decair, e a decair de forma estrondosa, inclusivamente com a possibilidade de efetivamente perder as eleições. Eu continuo a dizer que nós, a UNITA, vencemos as eleições, mas não quero entrar neste debate. Os 48,5 que nos foram roubados permitiam que a UNITA fosse efetivamente poder, mas não quero entrar neste debate. Mas acho que o susto que apanharam do resultado eleitoral de 92 é que fez efetivamente recuar e reestruturar a estratégia toda e fazer o que se está a fazer agora relativamente ao país, retalhar o país como estão a retalhar os municípios como estão a retalhar, exatamente por causa do resultado eleitoral que tiveram em 2022, e a criação de muitos partidos políticos para a dispersão do voto em 2027 também faz parte dessa estratégia. Muito bem. Sobre o que é prioritário, que foi questionado pelo internauta, a calamidade verbal entre a alternância e autarquias, o mesmo insiste noutra questão: como é possível, em simultâneo, haver alternância e autarquias ao mesmo tempo,
uma vez que ambos exigem muitas receitas? Perguntou o internauta Calamidade Verbal. É possível, ambos exigem muitas receitas. Eu posso fazer eleições autárquicas, posso fazer eleições gerais ao mesmo tempo. Moçambique, se conhece a realidade de Moçambique, nas eleições legislativas, eles fazem a eleição presidencial, um boletim. Eleição legislativa, outro boletim. E a eleição, acho que é regional, salvo erro, outro boletim. Portanto, é possível fazer aquilo que em 1992 nós fizemos, 2 boletins na mesma eleição. Em 1992 nós tivemos a eleição presidencial e tivemos um boletim para a eleição legislativa. Agora, a nossa Constituição permite apenas Presidente da República e deputados numa única lista, eleição geral. E depois a eleição autárquica, podem ser convocadas no mesmo dia. Muito bem, o internauta Matulekele Salabissala, espero ter pronunciado corretamente o seu nome, escreve: Doutora Weba, qual é a implantação da lei sobre os funcionários da administração pública e com cargos públicos entrarem com vestes partidárias? Francamente, eu não estou a entender a pergunta. Qual é a implantação da lei sobre os funcionários da administração pública? Os funcionários da administração pública vão continuar a ser funcionários da administração pública porque têm um contrato com o Estado, têm um vínculo com o Estado enquanto funcionários públicos. Portanto, com cargos públicos, entrarem nestes com vestes partidárias. Ora, um funcionário público não está impedido de ter veste partidária, salvo aqueles que devem efetivamente serem apartidários, nomeadamente as forças de defesa e segurança nacional. Os serviços de inteligência deveriam ser apartidários. Os serviços, os efetivos da Polícia Nacional deveriam ser apartidários e os efetivos das Forças Armadas Angolanas também deveriam ser apartidários e atuar exatamente como apartidários. Nós vemos, por exemplo, infelizmente, os serviços de inteligência não servem ao Estado, servem ao partido político que está no poder. Infelizmente, deveriam despir-se de vestes partidárias e trabalharem mais para a pátria. Provavelmente os milhões e milhões, os bilhões e bilhões de dólares provavelmente não teriam saído da Angola e hoje nós estaríamos numa situação económica muito melhor se os serviços de inteligência fossem efetivamente apartidários e fizessem o seu trabalho como deve ser. Muito bem, Sra. Tonda, existem 2 projetos que é implementado pelo governo angolano, o projeto Quenda e o PIM. Estes projetos seriam suficientes, as verbas alocadas para este projeto seriam suficientes para dar início ou alguma coisa a fazer para facilitar a implementação das autarquias? O que é que pode dizer sobre isso? Eu penso que não. Primeiro, o projeto Quenda é um projeto comparticipado com a União Europeia. E é um projeto de existencialismo mínimo, que infelizmente coloca os cidadãos na condição de mendigos, porque os preços da cesta básica não estão, como é que eu diria, de acordo com aquilo que esses cidadãos recebem mensalmente. Portanto, é verdade que muitas famílias sobrevivem com aquilo,
basicamente é um milagre, porque é muito pouco e é indigno, é uma verba que é indigna. Eu acho que o governo até deveria ter vergonha de vir a público falar deste programa Quenda, porque aquela verba que se dá é uma verba indigna para um país tão rico como Angola, em que a justa redistribuição da riqueza nacional deveria efetivamente acontecer se tivéssemos dirigentes mais sensíveis à dor do próximo, à dor do angolano, nosso irmão. Bom, vão indo surgindo mais questões. Nós estamos já quase à reta final do nosso programa. Antes mesmo de encerrarmos, nós queríamos ouvir da deputada quais recomendações pode deixar para quem nos acompanha dentro ou fora de Angola. Ora, basicamente, gostei de cá estar. Devo dizer que gostei de cá estar. Nunca tinha cá estado. Agradecer o trabalho que essa magnífica equipa tem estado a fazer. São 4 jovens valorosos que estão aqui todas as segundas-feiras. Ontem, infelizmente, não foi possível fazermos, porque houve uma sobreposição da agenda de minha parte, mas todas as segundas-feiras conversas com o deputado está no ar para ver essa interação com os internautas. O que eu acho é que, bom, os temas limitam um bocado as respostas, porque os internautas querem perguntar tudo, mais alguma coisa. Eu estou a ver aqui várias perguntas e não dá para responder a todos, mas numa próxima oportunidade poderei responder essas perguntas que estão a fazer, e um bem-aja a todos. Realmente, foram várias questões por escrito, mas nós só agora conseguimos receber uma por áudio, para não nos dizerem que estamos a censurar. Pedimos a compreensão da deputada. Okay. Vamos priorizar este internauta que mandou pelo WhatsApp, que o número está a passar no rodapé. É contraditório. Uma segunda pergunta. Para nós, os acadêmicos, é um pouquinho contraditório, não é? Ter que ser jogador e árbitro ao mesmo tempo. O que é que acontece? Nós também nós somos povo, apesar que apoiamos, mas também temos algumas críticas a tecer ao grupo parlamentar da UNITA. Sempre que há uma lei que favorece os interesses do grupo parlamentar da UNITA, nesse caso, para aqueles que são juízes e ao mesmo tempo advogados, estou a falar dos políticos empresários, uma lei que favorece a sua empresa, o que é que ele faz? Ele vai meter simplesmente a mão no ar, que é para votar a favor daquilo que ele favorece. E se tiver uma lei ao contrário disto, então ele simplesmente mantém-se, ou abstém, ou vota contra. Então não acham que já está na hora de escolher um caminho, ou a política, ou a ramo empresarial? Bom, terminou a questão do internauta. Eu não consegui ouvir o nome, não sei se a Regi depois me vai ajudar, mas é essa a questão apresentada por ele. Francamente, com a exceção do deputado Francisco Viana, não conheço um outro empresário que esteja na bancada parlamentar da UNITA. E, portanto, francamente, é difícil responder essa questão, porque, de facto, eu não sou empresária, os meus colegas não são empresários, e, portanto,
é complicado. Estamos a fazer política porque acreditamos que é um exercício de cidadania, uma das formas de exercício de cidadania, com muita abnegação, com muita entrega, com muito patriotismo, com muito sentido de Estado e, portanto, é o que nós temos tentado fazer durante esta caminhada, essa longa caminhada que começou em 1992. O parlamentarismo angolano, de facto, começou em 1992 e até ao momento. E, portanto, eu penso que são as considerações que eu posso tecer relativamente à questão que foi formulada. Muito bem.